Olá, bem-vindo ao Paradoxo. Essa é uma história criada por mim há mais ou menos um ano. Eu desenho quando não tem nada para fazer normalmente. E conforme eu fui no vendo, eu acabei criando uma história muito grande através de desenhos. Não é animação, é desenho em caderno mesmo. E eu queria dar um jeito de adaptar aqui pro YouTube para ter isso lembrado por mim para sempre. Que é uma história que eu peguei homenagem de alguns animes. Eu não vou falar quais, vocês podem tentar descobrir. Eu fui indo vendo, pegava ideias e criava, mas a história, além de ter partes de animes, a maioria é bem criada por mim. E eu espero que vocês gostem do que foi. Por enquanto eu tenho 3 volumes dela, 3 cadernos em si. E eu vou tentar ir indo postando. A história é básica. Existem 4 clãs: fogo, choque, água e planta. A história vai se basear entre elas. Existem outros que vocês vão descobrir mais pra frente, mas esses são os principais. Fiquem aí. Logo após o acontecimento da parte 2, ele foi mandado para o mundo dos celestiais, dado como traidor por ter ajudado Shadow. Sendo assim, ele, que é o supremo celestial, não existe nada mais forte que ele, expulsou ele do mundo dos humanos e colocou esse cara. E esse cara foi para lá como a nova divindade que vai colocar ordem em tudo. E esse que estava na Terra foi banido. E eles estavam numa reunião para saber o que ia fazer. Enquanto isso, ele estava conversando com todo mundo, explicando a situação. Que ele foi banido, não sei o que. Tá todo mundo lá. Sendo que eles estavam lutando, treinando com o Ser. Só que o Fogo e o Choque não conseguiu derrotá-lo. Então o cara chegou, matou o bicho e chamou todo mundo de fraco. Falou que eles são muito fracos e que eles são um erro. Eles têm que consertar isso. Só que nisso, todo mundo se revoltou do estilo de jeito que esse cara tava trabalhando. E ele virou Deus, o filho dele, e eles dois foram pra cima do cara. Só que eles são muito fracos, porque ele é uma divindade. Então ele deu um pau em todo mundo e falou: vocês não são páreo pra mim. Eu não sou aquele merda que vocês eram antigamente. E ele deu um pau em todo mundo. E continuou. E ele mostrando que o poder dele realmente, o poder da divindade era muito supremo. Aquele cara não usava porque ele não queria. Ele, a divindade, tem um poder especial que é se multiplicar, tipo um clone. Só que faz um gigante que, tipo, é 10 vezes mais forte que qualquer um. É tipo um supremo do supremo. Então, a divindade lutou contra ele e o supremo contra os dois. A divindade indo, mas não conseguia. Ele, mesmo na forma de Deus, nunca conseguia nada. Então, eles, que é o fogo e o choque, na versão Deus que eles viraram, tentaram atacar a divindade. Só que o cara só deu um tapa e arrancou o poder deles. Só que a Suprema Divindade viu tudo isso acontecendo e falou: não, esse cara tá tipo celestial, ele quer matar todo mundo. Então ele colocou ordem no bagulho. E com um tapa, ele matou. Um tapa não, ele só lançou um pouquinho de energia e ele destruiu as duas energias. Todo mundo atacou ele, porque ninguém sabia o que ele era, só que é impossível derrotá-lo. Aqui a gente parte para a parte 2. Aí aqui ele voltou para falar do problema sério que estava tendo. Então todo mundo atacou ele, porque acharam que ele era um traidor, só que ele queria explicar. Eles ficaram putos, porque descobriu do Shadow o trato e tudo mais que ele tinha na segunda parte. Fez um trato. Fez não. O Shadow pediu para ele fazer um trato, só que ele não aceitou, só que ele não falou para ninguém. Aí nisso, ele pegou o poder mais forte que foi o dele até agora, que foi fogo com a energia de um deus. Só que na hora que eles estavam brigando sobre o contrato, esse cara interferiu. E ele falou que eles têm problemas maiores para resolver. E ele explicou tudo. Que tá vindo uma ameaça. Que, pelos cálculos dele, um dos celestiais tá vindo para consertar o erro. Qual é o erro? O paradoxo. Que eles mexeram na linha do tempo. E agora o planeta deles está em ameaça.
Então eles foram treinar, mas ninguém dava nada pelo cara. Todo mundo achou que ele era fraco. Então chegou o dia. O Celestial saiu, ninguém sabe o poder dele. Ele saiu normal. Então todo mundo foi ao confronto dele. Ele matou o Água com uma porrada. Ele só esticou o braço e matou. Pessoal, que isso? Ele matou um ser de 75 bilhões de poder com uma porrada. Aí o pessoal ficou meio assim, né? Ele pegou alguns humanos que estavam nessa terra e manipulou eles, fazendo virar inimigos contra, e criou o Apocalipse. A intenção dele era destruir tudo. Aqui, na hora que ele estava indo para matar o do fogo, o Choque apareceu com um pouco do poder que restava nele para ajudar o fogo. Eles conseguiram, mas estavam na merda de poder. E eles estavam querendo vingança. Mas não tinha como, ele era muito forte. Até mesmo para os dois. Então, um dos mandados lá, que é o humano meio que o Celestial tomou conta, estava atacando ele. Só que ele voltou para a Terra pedindo desculpa, falando que vai tentar ajudar. Só que um Celestial, uma divindade, nunca pode batalhar, eles não podem. Mas ele vai quebrar o contrato para ajudar todo mundo. Então ele pediu desculpa a todo mundo. Falou que foi imprudente dele contar tudo mais. Então ele atacou o Celestial. Uma divindade celestial. Lutaram. Só que a divindade não sabia que esse Celestial era forte. Ele nunca tinha lutado antes. Então com um golpe ele atravessou a divindade. Todo mundo usou o máximo do poder com o braço dele rachado, porque ele ainda é forte. A divindade, mesmo sendo fraca, ainda dá pra combater ele. Só que não deu outra, não adianta. Ele é muito poderoso. Ele é um destruidor, ele vai pra planeta pra destruir. Então tá todo mundo na merda. Todos usaram o poder máximo deles, mas mesmo assim não dava. Ele matou o Filho do Fogo. O Fogo e o Choque se revoltaram, os dois viraram Deus ao mesmo tempo para atacá-lo, mas foi inútil. A divindade usou o poder máximo dele. Ele conseguiu atacar o Celestial de uma forma bem forte, só que não deu outra. O Celestial ainda arrancou o braço e deu um golpe final. Só que nisso ele conseguiu arrancar o braço do Celestial. Nisso o Celestial matou ele. Antes dele morrer, os últimos forças dele foi dar o poder pro fogo. O fogo tinha que ser o grande protetor de todo mundo, mesmo ele sendo destruidor no futuro. Então ele virou uma divindade, o Choque virou um deus e eles foram juntos pra cima. Eles conseguiram com poder dar uma porrada nele, só que Deus ainda é muito fraco comparado com a divindade celestial. Então a divindade deu uma porrada no celestial, o celestial conseguiu se proteger e o Deus conseguiu subir força o máximo possível. Eles juntos se reuniram para fazer um ataque muito forte, só que ainda estava fraco. Então ele usou o máximo de poder dele para proteger de um ataque da divindade, só que o celestial ainda é muito forte. Então ele usou a forma dele suprema e falou: eu vou com tudo pra cima dele. Nisso eles se uniram poder e foram com tudo pra cima, com tudo. Só que eles estavam vendo que nada adiantava. Mesmo o poder máximo que eles usavam não adiantava. Então o fogo falou pro Choque para ele se retirar. Então ele usou o poder máximo dele, ele jogou a divindade pra cima e se matou, destruindo o Celestial. Ele sabia que era a única forma de fazer isso. Ele se matando, porque todo o mal que ele fez, ele se sente culpado, o dele do futuro que fez. Então ele se sacrificou para um bem maior. Nisso, ele chegou
explicando a situação toda, que não pode isso. Divindades celestiais nunca podem brigar. Só que ele ficou puto, porque ele deixou o melhor amigo dele morrer, que foi o fogo. Então, o último desejo do fogo, antes dele morrer, era que ele fosse o ser mais forte do planeta. Sendo que ele foi obrigatoriamente dar o poder celestial para ele, porque foi o último desejo do fogo. Nisso, ele foi atrás de todos os sobreviventes. Porque como o celestial matou muita gente, ainda tinha um sobrevivente. Então ele achou um sobrevivente do choque, um sobrevivente do fogo, um sobrevivente da água, que atacou ele achando que é inimigo. E ele queria criar uma nova sociedade. Uma sociedade boa e livre de tudo. Sempre prezando os mais fortes, que foram mortos. O pai dele, o do fogo e o pai do fogo. Isso. Eles estavam nisso, porque dois membros de divindade morreram no mesmo dia, sendo que divindades são eternas. E agora um humano, entre aspas, tá com poder divino, assim. Então eles estavam conversando, só que ninguém concordou com isso. Então ele foi no túmulo do amigo dele, falando que ele não estava conseguindo. Ele não podia fazer tudo sozinho, ele precisava de alguém que ajudasse. Ele se sente muito fraco ainda, mesmo com poder divino. Então uma ser de verdade, virou para ele e explicou que ele não é igual o parceiro dele. E o parceiro dele tinha as melhores invocações comparado com ele. Era mais forte, ele sempre foi mais fraco. E ele provou isso, pegando e dando uma porrada no choque de divindade. Só que ele não deixou barato, ele falou que ele podia ser mais forte. Então ele foi pra cima e conseguiu enfiar uma estaca de energia no peito dele, provando ser digno desse poder. Nisso, acharam uma do fogo e uma mulher do choque, que elas estavam escondidas. A água, enquanto isso, estava investigando acontecimentos que o Celestial fez. Os corpos, as mortes, tudo que ele fez. Só que ele percebeu uma coisa estranha. Ele fez um holograma com a água do dia que o Celestial saiu da cápsula. Só que a cápsula não faz sentido do jeito que ele é, porque ele é muito grande comparado com a cápsula. Então isso é um mistério ainda. Como que ele apareceu assim? Sendo que ele estava treinando todo mundo, porque ele sabia que as coisas iam ser duras daqui para frente. Eles tentaram de tudo para fazer alguma coisa com a cápsula que o Celestial veio. Todo mundo reunido tentou atacar, só que não fez nenhum de dano. Até que do nada a cápsula encolheu e fez uma energia para cima e subiu. Do nada. Só que aí começou. Existe consequências em mexer com o paradoxo. Um ser supremo da divindade e um ser supremo dos celestiais estavam em conflito por esses motivos de divindade celestial não pode brigar e uma divindade celestial morreram juntos. Tipo, isso não tem sentido. Então, esse cara que manda as cápsulas os planetas para serem destruídos, ele estranhou que uma das cápsulas voltaram toda ferrada. E nisso, um dos membros dos celestiais foram com os humanos conversar, saber tudo o que está acontecendo. Houve uma rixa entre um celestial e uma divindade. Houve um treinamento entre fogo e choque, como sempre tem. Eles estavam conversando sobre o futuro. Nisso passou um tempo. E assim a gente termina essa terceira parte com tudo rolando bem. Com todo mundo crescendo e tendo sua vida legal. Vamos ver qual vai ser do futuro. Ou será que não?